Olá pessoal, 18h30 em ponto, aqui estamos nós com mais um Era Uma Vez, muito bem-vindos, que prazer em tê-los aqui. E estamos vendo aqui Lúcia, Denise, Clarinha, muito bem-vindas, muito prazer que estejam aqui, já vamos começar. Mira, olha aí, bastante gente entrando, que prazer tê-los aqui. Cláudia, como vai, Cláudia? Contando enquanto vocês vão entrando. Era Uma Vez, nosso site de contação de história para adultos. Nosso site onde contamos... Sussu, Sônia, bem-vinda. Contamos histórias para adultos. Hoje com interessantíssimas histórias sobre alguns locais que nem existem mais. Terminando nossa live, vou publicar as fotos e os ingredientes. Ingredientes que vão ser necessários para domingo estarmos juntos cozinhando uma deliciosa trouxinha de salmão com ovos mexidos e o chá do capitão, Captain's Tea, para o brunch de domingo. E publicarei as fotos que o pessoal mandou do nosso último Nós na Cozinha, para que todos possam ver o que a gente andou fazendo de coisa gostosa, certo? A qualquer tempo, a qualquer momento, meu canal no YouTube, vocês podem ver lá mais de 120 receitas, e agora o portal do Breno, www.brenolerner.com.br. Lá você entra, você vai encontrar tudo que eu faço. O YouTube, as lives, o blog, enfim, tá tudo lá dentro. É entrar e se divertir. E Deus, Sam, bem-vindo, como vai? É entrar lá, você tem tudo isso que a gente faz, tudo guardadinho lá, para que você possa achar, entrar e se divertir bastante. Certo? Muito bem, já estamos com um número de pessoas legais. Vamos começar. Ô Clarinha, tá você e Serginho. Serginho, bem-vindo, que prazer. Márcia, bem-vinda, como vai? Que prazer tê-la aqui. Então, pessoal, por que alguém sairia de casa para tomar leite? Para ir numa leiteria? E olha que teve leiteria em São Paulo, aposto que vocês conhecem algumas delas, não conhecem? Leiterias, lembram disso? Você tinha, por exemplo, a leiteria americana e seus sanduichinhos deliciosos. Carol, bem-vinda, como vai? Cláudia, como vai? A leiteria americana, a leiteria paulista, as duas ali na Xavier Toledo. Você tinha a leiteria Pereira, que era famosa pela geleia de mocotó. Você já imaginou? Ela era famosa pela geleia só porque fazia uma excelente geleia de mocotó, que, diga-se de passagem, adoro. Leiteria não era um lugar que vendia só leite, mas era para ter o nome leiteria, você precisava ter uma fonte confiável que te desse leite fresco todo dia. No passado longínquo, no começo do século, havia leiterias que no fundo tinham as suas próprias vacas, o leite era tirado lá mesmo e servido lá mesmo, A ideia de uma leiteria era um lugar que servia sanduíches, alguns petiscos e leite fresco, A leiteria mais antiga que a gente teve no Brasil foi a Leiteria Mineira, no Rio de Janeiro. Olha, por um acaso, eu tenho uma foto da inauguração da leiteria. Olha que lugar, todo mundo vestido de branquinho, bonitinho, E aqui a inauguração
da Leiteria Mineira, que foi a leiteria mais antiga aqui do Brasil, é de 1910. Aqui eu tenho uma foto já de um anúncio, de uma propaganda da Leiteria Mineira, a tradicional Leiteria Mineira na Galeria Cruzeiro, no Rio, 1910. Foi quando ela inaugurou, o ano que ela inaugurou. Estão vendo? Esse é um hábito que veio da Europa. Eu queria mostrar para vocês, acho que um dos lugares mais bonitos que eu conheço do ponto de vista de comércio existe até hoje. Assim como a Leiteria Mineira está lá no Rio, firmona. Essa daqui é a Dresden Molkerei, a Leiteria Dresden, na cidade de Dresden, obviamente. Olhem, todinha decorada com azulejos Villeroy Bosch, que é a mais tradicional casa de louças da Europa. Os pratos, enfim, toda a parte de pratos Villeroy Bosch é uma coisa linda. Ela é inteirinha de azulejos. É um lugar lindo. E foi assim que nasceu uma leiteria no Largo, Foi assim que nasceu uma leiteria numa ruazinha entre a São João e a Avenida Rio Branco, ali perto do Largo Paissandu. E eles serviam sanduíches, e na frente dessa leiteria tinha um ponto de táxi ali do Largo Paissandu, que também existe até hoje. E eles iam servindo sanduíches, e os choferes de táxi começaram a pedir para esse pessoal servir alguma coisa um pouco mais substancial, né? Alguma coisa que abastecesse os choferes na hora do almoço. E nasceu um primeiro prato que chamava Paissandu: arroz, feijão, bife e ovo frito. Bom, a coisa pegou porque era muito bem feita, a leiteria virou um restaurante. Hoje, se vocês forem lá, ela existe. Eu garanto a vocês, o melhor PF de São Paulo, mas assim, sem a menor sombra de dúvida, o melhor PF de São Paulo está na Leiteria Ita. Um balcão em W, enorme. E o pessoal vai sentando lá e comendo. Tem o Paissandu, que a gente já falou, o Paulistinha, carne assada e fritas, o Bueno, bisteca e ovo frito. Esse, aliás, é uma bisteca de respeito, é o meu preferido. Santista, que é um bife à milanesa. Todos sagradamente acompanhados de arroz e feijão, claro. Nem se discute. Tem o americano, bife à milanesa, arroz, ovo frito, salada e fritas. E tem o interessantíssimo arroz à bolonhesa, que é uma espécie de um risoto de carne moída. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar aqui o cardápio de sanduíches, sobremesa, macarrão, contrafilé e os pratos da casa. Pode pedir qualquer coisa sem medo de errar. É uma coisa deliciosa. De sobremesa, Rogério, Mauro, Sidney, Milton, muito bem-vindos, que prazer em tê-los aqui, todos vocês. Puxa, Mauro, gostoso tê-lo aqui. Rogério, belíssima live ontem à noite. Vocês estão perdendo as lives que o Rogério faz no Divã do Chefe. Ontem à noite teve uma deliciosa. Não percam as lives que o Rogério faz toda terça-feira às 9 da noite. São uma delícia. Bom, terminou a sua comidinha na Leiteria Ita, você vai pedir um singelo, porém delicioso creme de abacate.
o melhor creme de abacate de São Paulo. Sabe-se lá Deus o que eles põem nesse creme que o torna tão gostoso. Nunca consegui saber. Eles dizem que é limão e açúcar. Eu acho que tem algo mais. E aí você vai pedir tua continha. O garçom vai tirar daqui de trás da orelha um lápis, né? HB6, o gerente me falou que tem que ser o HB6, e vai escrever no balcão de mármore, vai fazer tua continha, você paga, ele passa um paninho e assunto encerrado. Pronto. Agora vocês sabem o que é uma leiteria, o que aliás é uma deliciosa leiteria, é uma coisa que vale a pena, e sabem onde encontrar o melhor PF de São Paulo, o mais gostoso PF de São Paulo. Leiteria Ita, na Amador Bueno, aquela ruazinha que vai, que liga a São João a Rio Branco. É uma ruazinha pequenininha, 2 quarteirões. Nessa rua existiu um outro restaurante antológico que um dia desses eu vou contar para vocês. Chamava Giratório. Interessantíssimo. Um dia desses falo para vocês. Vini, muito bem-vindo. Pessoal, usa esse aviãozinho aí de baixo, esse foguetinho aí, para convidar os amigos para participar da nossa live. Chamem os amigos, chamem os inimigos e vamos falar de sanduíches. É claro que São Paulo hoje tem lugares fantásticos para comer um sanduíche, como a Zedele, como a Casa do Porco. São lugares que Eugênia, muito bem-vinda, como vai? São lugares que servem sanduíches incríveis, mas na verdade são bares ou restaurantes que também servem sanduíche. Nós tivemos lugares exclusivamente dedicados a sanduíches, já falamos de alguns deles aqui, Salada Paulista, Dois Porquinhos, Ponto Chique e o seu Bauru. Hoje eu queria falar de mais alguns interessantíssimos. Vamos começar pelo meu mais querido e adorado. O ano é 1968. O ano que não terminou, segundo o ótimo livro do Zuenir Ventura, que tem o mesmo nome. 5 de dezembro de 1968, os irmãos Valdemar e Oswaldo Zamboto abrem um bar em frente ao então prédio do jornal Estado de São Paulo, ali no viaduto 9 de julho. Como eles queriam atender os jornaleiros que iam lá de madrugada pegar o jornal, eles começaram a servir sanduíches. Ruth, bem-vinda, muito prazer que esteja aqui. Vendiam sanduíches para o jornaleiro fazer um biquinho, fazer uma boquinha à noite, enquanto ia pegar o seu jornal. O pessoal começa a pegar jornal lá pelas 3, 4 da manhã e vai até as 8 da manhã, né? Era assim, né? E um deles começou a despontar. Era um sanduíche com um pernil que era temperado e assado lá no bar mesmo. Em 74, o bar foi vendido ao Carlos Alberto de Nóbrega e Cícero 13. Não tem nada a ver com o Carlos Alberto Nóbrega da TV, né? E esses dois e seus descendentes tocam o bar até hoje. A receita do pernil foi modificada. Na verdade, o pernil é temperado. Nesse caso, ele não é nem temperado, ele é curado, só com sal grosso, 8 a 12 horas. E depois é assado, né? Só banhado com um ligeiro banho de vinho branco, um pouquinho de óleo, e é servido com um molho de pimentões, cebola e tomate, que é de matar. Boteco Charles, bem-vindo, que prazer que esteja aqui conosco. Eles montam sanduíches, a palavra certa é pantagruélicos, que são servidos
no balcão que eu chamaria o balcão mais democrático da cidade. Afinal, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante 363 dias do ano. Ele fecha 2 dias por ano só. É um lugar incrível. Posso contar para vocês o porquê dessa democracia. Numa madrugada de sábado, depois de alguma festa, estou eu sentado no balcão comendo meu sanduíche de pernil e eu notei um negócio de muito gozado. De um lado do balcão tinha os baladeiros que estavam indo para casa. Do outro lado do balcão tinha os trabalhadores que estavam indo para o trabalho. E todos numa super simpática, harmoniosa concordância de que o sanduíche de pernil do Estadão é o melhor sanduíche da cidade. Cindy, como vai? Bem-vinda. Não é por acaso que o bar vende 30 pernis que pesam entre 7 e 8 quilos por dia. Por dia. É pernil que não acaba mais. Você também pode pedir o pernil num PFzinho. Ele vai vir acompanhado de farofa, arroz, fritas e uma gostosa saladinha. Olha que beleza. Olha que maravilha. Sanduichão com o molhinho dele. Gente, isso é bom. Isso é muito bom. Oi, Sandra, como vai? Você chegou exatamente na hora do pernil do Estadão, lembra dele? Bar Estadão, sanduíche de pernil do Bar Estadão, tá aqui. Oh, delícia. A grande injustiça, gente, é que ele tem outros PFs que são simplesmente maravilhosos, né? Maravilhosos. Ele tem um PF que é, uma costelinha assada com esses mesmos acompanhamentos, que é para comer morrendo. Em janeiro desse ano, no aniversário de São Paulo, eu fiz uma pesquisa no Face e no Inter. Eu queria definir o petisco símbolo da cidade de São Paulo. 497 pessoas entre 20 e 65 anos, homens e mulheres, moradores de São Paulo, responderam à pesquisa. E eu quero mostrar o resultado aqui por vocês vão entender por que eu estou mostrando. 52%. Oi, Rô, como vai? Beijão para você, Rô. Prazer que você esteja aqui. 52% disseram que o petisco símbolo de São Paulo era o Bauru do Ponto Chique. 17% o sanduíche de pernil do Estadão. 14% a coxinha. 7% o sanduíche de mortadela do Mercadão. 5% o pastel de feira. 2% a pizza. Sopa de cebola do Ceasa. Ainda vamos falar dela aqui. Outros 2%. Então vocês veem que o sanduíche que a gente está falando aqui é completamente identificado com a nossa cidade de São Paulo. Vamos a um outro lugarzinho. Em 1924, abria na Rua São Bento, um armazenzinho de secos e molhados. Ele tinha exorbitantes 12 metros quadrados. 12 metros quadrados. Sabe quanto é 12 metros quadrados? Quer dizer, o armazém não vendia quase que coisa nenhuma. Né? Na década de 60, o proprietário viu que o centro da cidade estava crescendo e ele começou
Ele viu que com 12 metros o estabelecimento não ia ser grande coisa de lucro como armazém, começou a se servir sanduíches e sucos. Sanduíches e sucos. De um fornecedor de Bragança, Carlinhos, bem-vindo! Como vai, meu amigo Carlinhos? De um fornecedor lá de Bragança, ele arrumou umas linguiças especialíssimas, as calabresas de Bragança, que ele tornou conhecido em toda a cidade. No fundo, foi esse lugar que criou a lenda da calabresa de Bragança. Aliás, vocês sabem a história da linguiça? Malu, como vai? Você tá boa? A linguiça de Bragança também tem a sua história. A gente tem que entender primeiro que linguiça é uma forma de conservar carne de porco, né? Você tritura a carne de porco, põe ela numa tripa, ou seca ou defuma, e você vai ter carne de porco para comer a hora que você quiser. Quer dizer, a linguiça é também uma forma de conservação de carne. E uma família italiana chamada Boldrini, lá na Calábria, fazia suas linguiças. Em 1911, eles começaram a desenvolver uma linguiça que era só deles, que era feita de somente pernil, não ia mais nada na linguiça, pernil e temperos, só. E já na Itália faziam sucesso. Devido à Segunda Guerra, eles vieram para o Brasil e se localizaram lá em Bragança. E a dona Palmira, que era a matriarca dessa família, fazia essas linguiças, né? E alguém experimentou, gostou, mais outro alguém, mais outro, e de repente estava toda a família fazendo linguiça e trabalhando para abastecer. Conta-se que o Adhemar de Barros, quando era governador, mandava o chofer dele ir lá e comprar lotes de 10 quilos da linguiça da dona Palmira. Essa é uma tese. A outra é que um integrante da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, chamado Otávio Pereira Leite, conheceu a calabresa durante a Segunda Guerra, lá na Itália. Voltando, conversou com a dona Palmira, que ele sabia que vinha da região, disse: você não quer fazer essa linguiça e tal? O fato é que ela foi feita, foi divulgada, ficou famosa, ficou, aliás, muito famosa, e pegou essa fama. E quase com certeza a Casa Califórnia tem muita responsabilidade nisso. E era uma coisa assim muito gostosa. Você chegava na Casa Califórnia, você pagava num caixa que era do lado esquerdo, né? Feige, como vai? Você tá boa? Pagava num caixa que era do lado esquerdo, tinha sempre um senhor magrinho, cabelo todo cheio de brilhantina, pegava umas fichinhas de metal, eram as fichinhas redondinhas que tinham uns números em metal, comia um canapézinho de alite com salsinha, que era uma delícia, pegava um suquinho, e aí o teu sanduíche, que podia ser ou de linguiça de Bragança, ou um cachorro quente, que ficava naqueles roletes, né? Aquelas máquinas de produzir colesterol, mas que dava uma salsicha deliciosa. E eles faziam um suco que era único, suco de tamarindo. Quer dizer, você comer um sanduíche de Bragança ou um cachorro quente com suco de tamarindo era uma coisa. Olha, os que foram devem lembrar. Essa daqui é a Casa Califórnia, existe até hoje, nesse mesmo lugar, com esse mesmo tamanho, mas não mais com essa configuração. O caixa ficava aqui, você pegava a ficha, ia no balcão aqui atrás, enquanto alguém preparava o sanduíche lá nos fundos, o pessoal na frente preparava o seu suco naquelas máquinas de fazer frappé. Acho que foi o único lugar da cidade que servia suco de tamarindo. Estão vendo? Era assim que era a Casa Califórnia. E tem uma lenda muito gozada. Durante a gripe espanhola,
A gripe espanhola aconteceu praticamente no fim da Primeira Guerra Mundial. A gripe chegou aqui no Brasil, foi uma situação de pandemia extremamente semelhante à que nós estamos vivendo hoje. E matou no Brasil, na época, 35 mil pessoas, que era o equivalente... Pierre, como vai? Bem-vindo. Equivalente a 0,1% da população. Quer dizer, se a gente fosse aplicar esse percentual na população de hoje, estaríamos falando de 250 mil pessoas. Morreu, inclusive, o presidente eleito do Brasil. Ele ia tomar posse, não tomou, porque pegou a gripe e morreu. Bem, aqui na Casa Califórnia, eles começaram a servir um remédio que eles chamavam de remedinho caipira. Olha aí, Mazé, André, muito bem-vindos, prazer que vocês estejam aqui. Servia um remedinho caipira, ele misturava mel, limão e pinga e servia e dizia assim, olha, é um remédio caipira, ele não cura a gripe, mas pelo menos ajuda nos sintomas. E ia servindo o tal do remedinho dele de cachaça, limão e mel, e remédio caipira daqui, remédio caipira dali. Felizmente a gripe espanhola passou, como esperamos, a Covid passará, e o remédio ficou. Trocaram o mel pelo açúcar, puseram um gelinho, e o que era um remédio caipira passou a se chamar caipirinha. E essa é uma das teorias de como teria surgido a caipirinha. Foi sim também numa situação de quarentena como a gente vive hoje. Existem duas correntes. Uma diz que a caipirinha surgiu na Casa Califórnia e outra diz que surgiu na cidade de Piracicaba, na mesma época e com o mesmo fim, sendo um remédio caipira. E da Casa Califórnia eu quero ir para o Lírico, Líbero Badaró. Um lugar espetacular. Quem lembra desse lugar aqui, hein? Lírico. A foto, na verdade, é do restaurante que sucedeu o Lírico. O Lírico fechou no finzinho da década de 90. E era um lugar de sanduíches com uma peculiaridade. Ele tinha alguns sanduíches da casa, mas você tinha um balcão enorme de frios, parecia esses balcões de self-service de sorvete que a gente tem hoje, mas era cheio de frios. E você ia pedindo para o atendente, tinha um que era o Pedrinho. O Pedrinho deve ter trabalhado no Lírico mais ou menos uns 15 anos. E ele ia montando o que você queria de sanduíches. Olha, frios e queijos, tudo fatiadinho na hora, fresquíssimo, mas era uma coisa. E ele tinha uma receita da casa que era antológica, o rococó. Pão preto, gorgonzola, alite e azeitonas pretas. Pão preto, gorgonzola, alite e azeitonas. Cara, o sanduíche era uma delícia. Obviamente, depois de comer esse sanduíche, ninguém podia chegar a menos de 1 metro de você. O que é muito bom para o isolamento que a gente está vivendo aqui, para o isolamento social. Se vocês quiserem garantir o isolamento social, como um rococó, né? Ninguém chega a menos de 1,5 metro de vocês. O Lírico fechou, mas você ainda pode achar o rococó no Ponto Chique, a Casa do Bauru, ou no Guanabara, que eu quero falar dele para vocês. É outro marco de São Paulo. Está aqui o prédio dele, na Avenida São João, do outro lado do Paissandu, não do lado de cá, mas do lado de lá, no que nós chamamos de Centro Velho. Olha ele aqui,
Bar e Restaurante Al Guanabara, fundado em 1910. Um clássico. Eu quero mostrar a lista de sanduíches do Guanabara da época de ouro dele. Vocês estão vendo? Começa com Andreasa, Arthur, Atrapalhado, Aureliano, Avenida, Bauru Adão, Bauru a Guanabara, Beiru, e vai indo. Ó, olha isso. Filé a Pereira, o meu preferido, filé mignon, queijo palmira, pepino e alface. Terminou aqui? Não, nós estamos na letra F. Segue, olha lá. Filé mineira, frescão, Geninho, Jânio, Maluf. Quer dizer, os sanduíches iam surgindo e ganhando nomes. Aí. Psicodélico, que é outro clássico. Rosbife, copa, salsa, tomate, queijo Roquefort. Olha como ele escreve Roquefort, inclusive. Rococó, tá aqui. Gorgonzola, alite, azeitonas pretas no pão preto. Sachola, Santista, Tanquedo, Tropical. Olha a lista de sanduíches. E ele pensa que terminou? Não! Aqui. Vinagrete. E aí ele serve sanduíches normais, americano, Bauru de filé e por aí, cheeseburger de todo jeito. Oi, Raíssa, como vai? Esse era o Guanabara. Se você for hoje no Guanabara, infelizmente, 2/3 a 3/4 dessa lista vão estar faltando. Você já não vai encontrá-los e infelizmente é assim que é. Ele tinha uma gostosa empadinha também, que já não é tão gostosa assim, mas na sua época de ouro era possivelmente uma das maiores listas de sanduíche da cidade. Bem-vinda de novo, Raíssa, que bom que você chegou. Pessoal, pega o foguetinho aí, convida os amigos para participar da nossa conversa. Vamos botar mais gente que tem mais memória para escrever. Aqui, a Clarinha. Guanabara fica em frente à sede dos Correios. A coxinha creme, sim senhora, Clarinha. Clarinha, outro dia eu fui com o Marão e o Ideu lá e lamentavelmente a coxinha creme não é mais a mesma. Lamento te dizer. Mas ainda é um lugar que merece ir, afinal está lá desde 1910, tem aqueles pratos classicíssimos do centro de São Paulo, como o bom e velho filé de peixe ao molho de camarão e por aí vai. Muito interessante. Olha aí, bastante gente entrando, Guilherme entrou, André entrou, Igor, muito bem-vindos, prazer em tê-los aqui, que legal que vocês estão por aqui. Quem lembra desse logotipo aqui? Quem lembra desse lugar? Era o hambúrguer, isso foi logo que surgiu o hambúrguer em São Paulo. Era o hambúrguer mais chique de São Paulo, na Major Sertório. Ele tinha um hambúrguer com molho de champignon, que era uma coisa do outro mundo. Champignon na época era uma coisa cara, não tinha na feira, no supermercado. Bom, não tinha nem supermercado na época. Mas, então, a ideia dele te servir um hambúrguer com molho de champignon, e ele tinha uma outra coisa que era o vinagrete de pimentões também, um negócio assim da gota. Saudades do Jotas, ele fechou muito cedo, fechou na década de 80, mas era o lugar chique de comer hambúrguer de São Paulo. E se você quisesse um singelo sanduíche de mortadela, você poderia ir e ainda pode ir na Casa da Mortadela. Lembram da Casa da Mortadela? Avenida São João, fundada em 1963, orgulhosamente diz que só trabalha com a mortadela Cerati
né? E sempre na chapa. Olha isso aqui. Um belo sanduíche de mortadela, queijo e vinagrete. Uma instituição de São Paulo. Uma instituição da cidade de São Paulo. Que delícia. Estúdio Barber Barbearia, muito bem-vindo, prazer em tê-lo aqui. Traga suas memórias para a nossa conversa. Isso é uma instituição. Ele ficava do lado de um restaurante que já anunciou que não vai mais reabrir após a pandemia. O Pasve, que era um dos meus lugares ogros preferidos da cidade de São Paulo. Um lugar incrível. E aí quero falar para vocês de um lugar que era um posto de gasolina, um postinho. Ficava na rua Sergipe, no lugar que ela desemboca na Avenida Consolação. É uma ladeirinha, o postinho ficava, um posto de gasolina, ficava nivelado com a Avenida Consolação. Então, conforme você subia pela Sergipe, tinha uma parte mais alta, tinha uma escadinha e lá tinha um boteco. E ele servia lá um sanduichinho de filé com queijo. Samim, como vai? Esse é do teu tempo, Samim. Esse postinho ali na Sergipe, esse é lá do teu tempo. Os bifes, segundo ele, de filé mignon, ficavam numa marinada que ele nunca contou pra gente. Eu chamava Luiz, o dono. Ele só dizia que um segredo da marinada era a cerveja. E o queijo era o Reino Palmira, lembra? Aquele que vinha na lata redonda, vermelha. O pão tinha uma padaria do lado ali, vinha sempre quentinho. Então era um pão, um bife bem fritinho, queijo derretido. E lá pelo ano de 1978, eu pedi para o Luiz pôr 2 fatias de tomate lá. E ficou, pegou e ficou. Esse era o sanduíche do postinho. E eu vou contar uma coisa para vocês, eu faço ele em casa até hoje. Ó. Essa é a fotografia de um que eu fiz há um tempo atrás. E aqui o nosso querido queijo do Reino Palmira. É o queijo brasileiro mais antigo que existe. Esse queijo é legitimamente brasileiro. O Luiz passou a lanchonete à frente em 82 e o sanduíche não foi mais servido. História triste, não? História muito triste. Mas tá aí uma receitinha para vocês fazerem. Um bifinho de filé mignon, ou pode ser de contrafilé amaciado na casca de mamão. Deixa ele numa marinadinha. Chapeia o bicho, chapeia um queijinho, põe no pão, 2 rodelinhas de tomate, pãozinho quentinho, molhinho de pimenta e sal e papo. Sopas. Falou em sopa em São Paulo. Dani, bem-vindo. Falou em sopa em São Paulo, não tem conversa. Todo mundo pensa a mesma coisa e é o que vocês devem estar pensando, não é? A sopa de cebola do Ceasa. Estão vendo? O Boteco Charles pergunta, além da cerveja e do mamão, outra dica para marinar a carne? Então, Charles, a cerveja nem ajuda a maciar a carne, não, ela até endurece. A casca de mamão, sim, casca de mamão, principalmente a casca de mamão verde, ela contém uma substância chamada papaína, que é um amaciante de carne. Aliás, se deixar a carne em contato com a casca de mamão, notadamente se ela for verde, a carne vira um purê, é perigosíssimo. Eu já vi gente que estragou um churrasco porque quis amaciá-la com casca de mamão, deixou tempo demais, a carne ficou horrível, parecia um chiclete. Olha, amaciantes mesmo são esses.
A melhor coisa é comprar uma carne de qualidade. Um filé, um contrafilé, vão dar bifes, né, bem gostosos. Um A100, mesmo o bife de A100 é um bife gostoso. Um bife de colchão mole, dá para um sanduíche desse tipo. Uma rápida exposição a uma casca de mamão ainda acho que é a melhor solução. Voltamos aqui para o Ceasa, né? A tradição da sopa de cebola do Ceasa iniciou-se, na verdade, na França. Você tinha o mercado do Les Halles, que ficava em Paris, e abriu ali um bistrozinho chamado O Pied de Cochon, o pé de porco, em 1947. Era uma brasserie, na verdade. E a ideia era atender os trabalhadores do Les Halles durante a madrugada. Ela ficava aberta à noite e a madrugada inteira, né? O mercado até saiu de lá, do Les Halles saiu do lugar. No lugar dele tem um shopping. Porra, fraldinha bem, um bife de fraldinha bem aparada é barra, Samir, é uma delícia. Dá um bife maravilhoso, você tem razão. O mercado saiu, o Pied de Cochon continua lá. Aliás, o pé de porco, né, entre nós conhecido como chispe, o pé de porco cozido, feito parece como um mocotó, é uma delícia. Mas o que deixou o restaurante, o Pied de Cochon, famoso foi realmente a sopa. Na verdade, aqui começou a mesma coisa. Na década de 60, quando estava construindo o Ceasa, a família Gouveia tinha uma banquinha e fazia um frio miserável, era um descampado lá, e eles tiveram a ideia de servir uma sopa de cebola para o pessoal. Quando o Ceasa ficou pronto, a turma gostava tanto da sopa de cebola que eles abriram uma lanchonete dentro do Ceasa. E em 77 fechou a lanchonete e sumiu a sopa. Em 91, uns irmãos de uma família chamada Afonseca montaram um restaurante mesmo e tentaram de todo jeito recuperar aquela receita. E conseguiram, com um antigo fornecedor de cebola da primeira família, ele tinha essa receita e deu para eles. E a verdade é que essa sopa aqueceu a noite de milhares de pessoas, mas milhares de pessoas. Não era muito difícil, numa noite de sábado, eles servirem 3.000 pratos de sopa, numa noite de sábado. Até que fechou em 95. Mas eu tenho a receita para dar para vocês. Vamos lá. Henrique, muito bem-vindo. Você chegou na hora de pegar a receita da sopa de cebola do Ceasa. Débora, muito bem-vinda também. 200 gramas de manteiga, meio quilo de cebola cortada em rodela bem fininha, 1,5 litro de caldo de carne caseiro, né, pessoal? Já ensinei vocês a fazer o caldo de carne em outra live aqui, né? 250 ml de vinho branco seco, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, sal e pimenta do reino e queijo gruyère ralado. Você vai derreter a manteiga, deixa ela terminar de borbulhar para sair toda a água, vai pôr o meio quilo de cebola, fogo não muito alto, vai deixar a cebola murchar e caramelar. Pode dar tranquilamente 20, 25 minutos, até meia hora. Ela caramelou, você vai jogar a farinha de trigo, vai misturar bem para que a farinha cozinhe, a sopa não fique com gosto de farinha, né? Vai dar uma primeira temperada com sal e pimenta do reino, vai jogar o vinho e o caldo de carne e deixa cozinhar, e deixa cozinhar, e deixa cozinhar, fogo baixíssimo, mais uns 10 a 15 minutos. Aí você vai pegar 1/4 do conteúdo dessa sopa, só 1/4, retirar,
bater no liquidificador com cuidado, que está pelando, e voltar para a sopa. Vai pôr ela em cumbuquinhas, uma fatia de pão por cima, bastante queijo gruyère sobre o pão e forno para gratinar, né? Forno para gratinar. Olha, Florence, bem-vinda. Participazione, bem-vindo também. Que prazer, aliás, que prazer tê-la aqui. Patrícia, muito bem-vinda. Né? Põe para gratinar. Quando o queijo derreteu, serve aquilo pelando. Esta é a sopa de cebola do Ceasa, como ela era feita. E já que a gente está falando de sopa de cebola, eu quero falar de um lugar que começou a servir sopa de cebola muito antes do Ceasa, o Le Gratiné. Quem lembra do Le Gratiné? Lá na rua Bento Freitas, perto do Largo do Aroche. Você tomava algumas sopas, eu conheci algumas sopas lá muito interessantes. A primeira delas chamava VGE, que quer dizer Valéry Giscard d'Estaing. É uma receita do Paul Bocuse de 1975. Essa aqui. É esta sopa de cebola que eu acabei de descrever para vocês. Terminada a sopa, você não põe o pão, você só põe o queijo ralado gruyère e pega um disco de massa folhada e cola ele com água na boca da tigelinha e manda para o forno assar. Em 10, 15 minutinhos, dá uma pincelada com ovo, né, para ele ganhar a cor, e você vai servir a sopa de cebola en croûte, né, ou com uma crosta, que quando o Paul Bocuse bolou isso, foi para um jantar para o então presidente francês, Valéry Giscard d'Estaing, né? Olha que beleza. É uma apresentação linda da sopa de cebola e facílima de fazer. Quando você for colar a massa, estica bem ela, cola com água nas laterais, não deixa ela embarrigar e encostar na sopa, tá? É o único cuidado que você tem que tomar. E a outra sopa que eu conheci no Gratiné foi a vichyssoise. A vichyssoise, só existe uma certeza sobre ela. Ela não foi inventada na França. Ela é tipicamente francesa, mas não foi inventada na França. Quem provavelmente inventou a vichyssoise foi um chefe francês chamado Louis Diat, que trabalhou no Ritz-Carlton, em Nova York, e inventou essa sopa em 1917, num dos piores verões que Nova York já teve, se não o pior, né? Ele vinha da região de Vichy, que é famosa pelas águas, né? Tanto é que já entre os romanos a região era conhecida como Vicus Cálidos, o lugar das águas quentes. E ele lembrava de uma sopa que a mãe dele fazia, que era um creme originalmente quente de alho porró, mas que ela servia a ele gelado no verão. E ele adaptou essa receita. Aí teve umas coisas gozadas. Em 48, no fim da guerra, um grupo de chefes americanos quis trocar o nome da sopa, porque Vichy foi a região da França onde teve o governo que se aliou aos nazistas. Mas no fim a sopa ficou e ela é uma delícia e facílima de fazer. Vou ensinar vocês, porque ela é olha, para esse calor que anda fazendo, é o bicho. 4 colheres de sopa de manteiga. 4. Você vai pegar 6 ou 5 mais 1. 5 mais 1, né? Quer dizer, 6 alhos porró, mas 5 de um jeito e 1 de outro. 5 deles você vai cortar em rodelas bem fininhas. E um deles você vai cortar, só a parte branca do alho, hein? Vai cortar em tiras bem fininhas, tá? 2 batatas médias cortadas em cubinhos. 1 litro de caldo de galinha, 250 ml de vinho branco, né?
e 2 xícaras de creme de leite, pitada de noz moscada, sal e pimenta do reino e 4 talos de cebolinha verde bem picadinhos. Vai colocar a manteiga num caldeirão, vai derreter. Quando ela estiver derretida, vai adicionar o alho poró, os 5 cortado em rodela, né? E vai refogar por uns minutos, 5 minutos. Não é para deixar dourar, é só para amolecer. Vai colocar a batata, vai cozinhar por 1 minuto. Aí vai pôr o vinho, o caldo de galinha e deixa levantar a fervura. Diminui o fogo, cozinha tranquilinho por uns 15, 20 minutinhos, né? Deixa esfriar. Sem pressa, em pequenos lotes, você vai bater no liquidificador ou passar o processador na panela. Quando toda a sopa estiver batida, se você for servi-la quente, você põe o creme de leite, a noz moscada, sal e pimenta e serve. E também tem uma dica, lembra daquele alho que eu mandei você cortar em tirinhas? Enquanto a sopa cozinha, você vai pôr azeite numa frigideirinha e vai fazer crispes de alho porró, vai torrar aquelas tirinhas de alho de forma que elas fiquem bem crocantes, bem crispes. E aí você serve a sopa assim. Se você for servir ela gelada, você não põe o creme de leite, leva para a geladeira, deixa ela esfriar antes de pôr na geladeira. Deixa ela gelar por 1 noite. Quando você for servir, você põe o creme de leite, os temperos, o crisp de alho porró, a cibulete picadinha e marcha e serve. É uma delícia. Para esse verão que está fazendo, recomendo com força. Esse verão no inverno, né? Eu recomendo com força. E quero falar de mais um lugar. Silvius, Avenida Angélica. Lá em cima, era um bistrô francês. E eu ia com meu pai, quer dizer, eu não conhecia ele enquanto adulto. Eu era mais crianção quando eu ia lá com meu pai. Priscila, bem-vinda. Juju, bem-vinda. Que bom que você está aqui. Você chegou na hora que eu estou falando do Silvio. Você não conheceu, é capaz de teu pai ter conhecido. Era um bistrozinho francês. Tinha um piano logo na entrada. Aliás, é muito gozado, porque eu fui umas 3 vezes com meu pai. As 3 vezes tinha um cliente. Era um cliente que tocava lá, não era um pianista. E eu perguntei, quem é esse cara? O meu pai disse assim, é um milionário, é filho de um milionário. O sonho dele era ser músico, mas o pai não deixa. Então ele vem toda noite aqui, fica tocando piano a noite inteira para os clientes do bistrô. Mas foi no Silvius que eu tive o prazer de conhecer uma bisque. Uma bisque. Vocês fazem ideia do que é uma bisque? Temos alguns chefes entre nós aqui. Alguém faz ideia do que seja uma bisque? Vou dar uns 20 segundos para ver se alguém responde. Vou até mostrar para vocês o que é uma bisque. Tá aqui, ó. Aqui temos uma bisque de crevette, uma bisque de camarões. Pois é. O nome diz tudo. Bisque vem do francês de algo que é cozido 2 vezes. Biscuit. É da onde vem o biscoito. Eu já contei essa história para você. Biscuit, cozido 2 vezes. Então você vai, para fazer a bisque, você vai pegar cascas e cabeças de camarão e vai salteá-las em manteiga. Aí vai cortar em mirepoix cenoura, aipo, cebola e alho, tudo cortadinho em mirepoix, né? E joga lá e deixa caramelizar. Põe um pouquinho de extrato de tomate, páprica e um tantinho de conhaque. Flamba o conhaque, né? E aí põe um caldinho de peixe, caseirinho se possível, e deixa ferver em fogo bem brando. Então você viu, você primeiro cozinhou a casca de camarão na manteiga e depois no caldo. Coa o caldo e volta ao fogo, mas aí não pode mais ferver. Junta
o creminho de leite, junta o creminho de leite e você mexe até obter um creme. À parte, você frita os camarões na manteiga, no azeite, aquela fritadinha clássica de camarão, tempera ele com sal e pimenta do reino, 2 minutos de cada lado, não precisa mais disso, decora a sopa e serve. Eu aqui queria falar de 2 coisas. Se você deixar a bisque apurar mais e engrossar mais, né, até ela virar um creme mais espesso, e pegar o camarão, que em vez de servir inteiro, você pode servir em pedaços, né? Isso vira um molho para pasta espetacular. Isso é um outro clássico, que é uma mistura de culinária italiana e francesa. Olha aqui, ó. Aqui nós temos uma pasta ao bisque de lagosta. Oi, Ivan, como vai? Priscila, meu anjo, minha querida, muito bem-vindas. Temos aqui um espaguete ao bisque do mar, né? O bisque de lagosta. É aquela mesma receita que eu acabei de dar a vocês, né? Só que você deixa engrossar mais, joga no macarrão, grelha o camarão ou a lagosta e joga os pedaços por cima. É uma receita finésima, deliciosa, deliciosa. E aqui quero dar mais uma dica para casca de camarão. Você vai pegar uma casca de camarão, secar ela bem sequinha, passa um nadinha de azeite, um nadinha de sal, põe no forno e põe para torrar. Põe para torrar. E você vai testando de vez em quando com a mão, até a hora que você apertar ela esfarelar. Aí você pega tudo aquilo, passa no liquidificador e você vai ter uma farofa de camarão. Ou você pode fazer uma farinha de camarão, que é o mesmo processo. Aí você torra, passa no liquidificador, coa, vai sobrar a parte grossa, você passa no liquidificador, coa de novo. Ou você usa a farofa de camarão para fazer um acabamento de uma bisque, para fazer o acabamento de um bobó de camarão, é simplesmente espetacular. Ou você usa a farinha de camarão para empanar pratos que levam frutos do mar ou peixes. Ou você pode fazer um casadinho à moda de Paraty. Só que o casadinho à moda de Paraty vai ficar para o nosso próximo encontro, porque está dando o nosso tempo. Ó aqui, ó. Farofa de casca de camarão. Grande dica para fazer acabamento de peixes, frutos do mar, de um bobó, daquela bisque mesmo. É um grande aproveitamento. E na semana que vem nós vamos falar do casadinho à moda de Paraty. Esses 2 camarões fazendo um lindo soixante neuve aqui do 69. E esse recheio mágico, esse prato em Paraty é miraculoso. Pessoal, deu a nossa hora. Desculpem, fico casadinho, ficam mais memórias, ficam mais lembranças. Espero estar com vocês a semana que vem. Já publico a lista de ingredientes para o domingo, as fotografias do domingo passado e espero vê-los ou no próximo domingo ou na próxima quarta-feira. Fiquem em casa, fiquem com saúde. Ministro Guedes para de querer tributar os livros, vai tributar dividendo. E se vocês quiserem me encontrar, www.brenolerner.com.br. Estou esperando vocês lá. Um beijo. Fiquem em casa, fiquem com saúde, fiquem com Deus. Até domingo ou até quarta, já estou publicando a lista para vocês. Tchau, fui, um beijo.